erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, superar as desigualdades educacionais, melhorar a qualidade do ensino, valorizar os profissionais da educação. Essas são apenas 5 das 10 diretrizes apresentadas no novo Plano Nacional de Educação, que deve vigorar de 2011 a 2020. O PNE, como também é conhecido, estabelece ainda 20 metas seguidas de estratégias específicas para que possam ser alcançadas. O projeto de lei que cria o plano, apresentado pelo governo federal ao Congresso Nacional em dezembro de 2010, foi debatido por diversas entidades, movimentos sociais e organizações da sociedade civil ligadas à educação, com pontos e posições convergentes e divergentes. Na Câmara Federal, bateu um recorde. Foram 2.915 propostas de emendas para alteração do texto original, que agora devem ser analisadas por uma comissão especial. Aprofundar a discussão sobre como desenvolver a educação com planejamento e financiamento adequados e com metas viáveis que possam garantir os resultados esperados é aproveitar a oportunidade de promover um salto de qualidade na educação brasileira, para que ela se torne, de fato e de direito, uma prioridade e, como tal, uma política de Estado, não se resumindo a iniciativas, às vezes fragmentárias e pontuais, de governos municipais, estaduais e federal. Um país melhor e mais justo depende também e muito de educação de qualidade para todos. O Melhor e Mais Justo está no ar. E como você já sabe, a discussão de hoje é sobre os rumos da educação no Brasil. Para essa conversa, convidamos Eliana Ache, docente da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Lisete Arelaro, coordenadora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP. E Roger Marquezini, professor de pós-graduação em Educação da Universidade Metodista. Sejam todos muito bem-vindos. O novo PNE foi elaborado com base na decisão da CONAE, Conferência Nacional de Educação, que avaliou o resultado das conferências de educação municipais e estaduais. Um esforço que envolveu cerca de 3 milhões de pessoas em todo o Brasil. Na opinião de vocês, essa participação colaborou, aprimorou a elaboração do novo plano? O que está proposto no documento que está na Câmara atualmente é suficiente para atender às demandas educacionais do nosso país? Há pontos fortes e fracos, polêmicos, no plano? Bem-vindos. Vou começar com a Lisete. Lisete, por favor, como você vê o PNE e todo o debate que o cerca? Bem, o aspecto que você já ressaltou, Tuto, é que de fato houve um debate no Brasil sobre isso. O aspecto negativo, eu também participei de várias etapas, é que de fato o plano não traduz o que foi discutido na CONAE. Ele sequer faz justiça a um relatório final, e aí o governo entrou numa contradição, porque ou bem você chama o tal do povo para decidir sobre o que ele quer, e a partir daí você aceita o que ele quer, ou você não chama, e aí também você propõe o que você quiser. Porque hoje, infelizmente, o governo federal não pode dizer com tranquilidade que realmente o que está escrito no plano é o que foi discutido e aprovado. Ou seja, ele aproveitou apenas em parte no que interessava. Sem dúvida nenhuma, tá certo? É uma das questões que eu acho que é polêmica, que está gerando não só um debate, mas um movimento nacional, e ele é muito bem-vindo, é exatamente uma questão que nós não temos dúvidas. Quer melhorar a educação? Temos que investir mais recursos financeiros na educação. Nós vamos falar do financiamento já. Quero colocar... Então, essa é a primeira contradição do plano. Ok. Quero colocar o Roger na conversa. Roger, bem-vindo. Como educador, como é que você avalia o PNE e mais, né, a oportunidade desse novo plano e o tamanho do debate, o tamanho da polêmica que ele está causando? Lisete já apontou aqui alguns pontos centrais que nós vamos discutir ao longo do nosso debate aqui. Tá. Bom, boa noite aos espectadores, boa noite Luiz, boa noite Lisete, boa noite Liana, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui, estar participando dessa mesa, desse debate, né? E a Lisete já colocou alguns elementos que eu acho que são centrais. E se nós formos pensar no plano anterior, né, no primeiro Plano Nacional de Educação, nós já tivemos um pouco esse fenômeno, né? Nós tínhamos 2 planos tramitando, que era o
o plano com origem na sociedade civil, o plano do executivo, né? E eles utilizaram apenas os aspectos ligados à radiografia, né, da educação do plano da sociedade civil. O diagnóstico. Né? Isso, o diagnóstico e tal, e acabaram não utilizando as metas, né, os objetivos. Então essa contradição se mantém, né, no novo plano. No novo plano, né? Eu acho que nem poderia ser muito diferente. Eu acho que tem alguns... Um agravante, né? Sim. Que efetivamente o governo, eu não sei a razão, até porque eu trabalho com essa área, o governo encaminhou o projeto sem um diagnóstico. O que te leva a perguntar, bom, mas sobre que país nós estávamos falando? Porque quando você não estabelece um diagnóstico, você também não pode fazer uma avaliação mais objetiva das próprias metas propostas. Sim, fundamentar a sua proposta. Claro, né? Claro, né? E a gente tem que levar em consideração um vácuo, né, que está se criando por conta da não aprovação do novo plano. Né? Quer dizer, nós tivemos um plano de 2001 a 2011, né? Então este ano nós já deveríamos ter um novo plano, né? E no entanto ele ainda não foi aprovado. Né? Esperamos que ele seja aprovado até 2012, né? Para valer até 2020. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem algumas questões que me parece que são centrais, né, que você já levantou, que são esses ajustes. De qualquer forma, eu penso no plano como um catalisador. Né? A função dele, pelo menos teoricamente, seria a de dar determinadas diretrizes e, de certa forma, nos apontar determinados caminhos. Né? Agora, para que isso seja feito adequadamente, é necessário um diagnóstico, né, que me parece não está devidamente elaborado, né, para este plano. E, por um outro lado, é necessário estabelecer também quais são os caminhos que deverão ser percorridos para nós atingirmos essas metas. Então, se nós pensarmos no aspecto positivo, né, o aspecto positivo é que os planos, de alguma forma, nos alinham em uma determinada direção. Né? Nesse sentido, eu acho que é um aspecto positivo do plano. É importante que ele esteja em debate. Que ele esteja em debate, que ele seja colocado. Quero colocar a Eliana, senão ficar quietinha ali. Eliana, como que você vê o PNE? E na verdade, também, já aproveitando o debate colocado pela Lisete e pelo Roger, no sentido de te perguntar, e aí, tem um conjunto enorme de polêmicas, quase 3.000 emendas. Se isso não for atropelado, o que seria ruim, né, provavelmente demandará tempo para construir um consenso mínimo que seja sobre um plano nacional de educação nos próximos meses, digamos. Como é que você lê essa situação? Boa noite a todos. O que eu acho mesmo, eu lembro uma frase que minha mãe dizia, que de boas intenções o inferno está cheio. E eu acho que o plano está ficando um plano de boas intenções, enchendo o inferno e não deixando condições mínimas necessárias, fundamentais para que as escolas comecem a funcionar numa perspectiva de planejamento, com uma perspectiva de planejamento. Não adianta ter 2.915 emendas, não adianta ter sido amplamente debatido se não autorizado, não adianta ter plano, ter diretriz se não foi diagnosticado, se não tem diagnóstico. Então eu acho que você, mais uma vez, você joga uma grande oportunidade de consulta democrática, de participação popular, você joga fora com isso. Mais uma vez joga-se fora, e na escola, que é o único lugar que me interessa, e acho que a nós todos, né, essas boas intenções não chegam. Esse descompasso, Lisete, ele representa o quê? Ele deve ser sintoma de coisas, né? Há um descompasso nesse diálogo entre sociedade e poderes públicos há muito tempo no Brasil, porque também o plano anterior não foi cumprido, tinha 300 metas, etc., e poucas foram cumpridas, ou estou errado? O plano anterior, ele contribui para as pessoas deixarem de acreditar em planos, esse que é o problema. Porque você teve um plano durante 10 anos, o governo que propôs, né, certamente nem leu. E o que entrou falou, bom, eu não tenho muita coisa a ver com isso, né? Isto em princípio. Agora, esse plano aqui, ele também entra comprometido, né? Essa é uma grande preocupação. Primeiro, porque isso
eu acho que a gente tem que analisar muito bem isso, quer dizer, quando você chama 3.000 pessoas, por exemplo, num debate final, com representação, éramos todos delegados, né, eleitos nos nossos estados, cada um no seu, representando um segmento da sociedade e da área educacional, você espera que aquilo seja incorporado. E, na verdade, o governo aproveitou isso para colocar no plano políticas que são deste governo, que era daquele governo, para que eles virassem metas nacionais, o que, obviamente, não necessariamente foi isso que foi debatido lá. Então, essa incorporação, e muito do plano, é uma incorporação das políticas atuais do governo Lula para cá. Não é? Que se de um lado você pode fazer, bom, pode ser positivo, no entanto ele tem nome e endereço, quer dizer, então é um plano que ele já nasce também marcado e obviamente isso impede também nós discutirmos com tanta tranquilidade se são afinal políticas de Estado ou se são políticas Eu queria discutir isso, quer dizer, isso que você está dizendo, a gente poderia então imaginar que há aqui, de um lado, um uso político do debate público, do debate que a CONAI realizou, enfim, consolidou, dos debates municipais e estaduais, e aí houve um uso político pelo governo na composição do plano? Tudo. Olha, discutir gestão democrática é sempre muito complicado, porque muitas vezes os governos, de uma maneira geral, os dirigentes, tá certo? De uma maneira geral, são democráticos quando os outros concordam com as ideias dele. Então, aí fica fácil. O problema começa numa democracia quando exatamente há divergência. E tem mais, e quando eu submeto a uma votação democrática e a maioria não vota na minha ideia, não é? Em relação ao Plano Nacional de Educação, é claro, nós estamos discutindo aqui uns aspectos que debate. Claro que tem muita coisa incorporada, interessante e tal, etc. Ou seja, há planos convergentes, há coisas claro, que sem são dúvida nenhuma. Agora, consensuais. Há questões que foram introduzidas neste plano que contraria frontalmente, não é só o que foi discutido na CONAI, que contraria concepções, convicções históricas da área educacional. Dá um exemplo, né? Lisete, eu dei exemplos disso. O que contraria exatamente? Porque, veja, o público leigo, o público que não está fazendo esse debate, quando olha para as 10 diretrizes, para as 20 metas, elas são diretrizes que, pelo menos em linhas gerais, você olha e fala assim, bom, não é difícil ser contra isso. Erradicação do analfabetismo, melhora das condições de educação. Você pegou um ponto. Nós, da área de educação, queria aqui, Paulo Freire, se vivo estivesse, faria 90 anos, né? Paulo Freire sempre dizia, e isso até eu me surpreendi que eles tivessem mantido. Erradicar, a gente erradica a malária. Doenças, né? Analfabetismo, a gente cuida de outra maneira. Então, nós estamos falando em educação de jovens e adultos, e não erradicação do analfabetismo, porque isso não é doença. Isto é uma dívida social que tem que ser enfrentada. Eu estou só dizendo isso porque, às vezes, as palavras traduzem uma determinada concepção, não é? Então, queria dizer o seguinte, o plano, ele é surpreendentemente, isto realmente, eu diria para você que é surpreendente, ele tem um viés privatista ou de apoio ao privado, que para todos nós, foi surpreendente. Não é? Começa na educação infantil, que ele estimula que sejam realmente, quem quiser oferecer creches com matrículas gratuitas, pode receber lá um atestado de beneficência na assistência social, que a mim parece um absurdo, tá certo? Eu sou uma entidade privada que visa o lucro, não é porque eu atendo gratuitamente que eu virei agora, vou me beneficiar dos direitos de ser uma entidade, eu acho que é até ofensivo, né? A mim me parece que isso é ilegal. Em segundo lugar, quando você chega, e inclusive virou uma prioridade do atual governo, né, você está discutindo, e bem, a questão da importância da formação integrada para o jovem no ensino médio, não é? E, portanto, uma discussão viva, importante sobre o ensino técnico, e aí você fala, surpresa, vamos criar o Pronatec.
tá certo? Que é o quê? É um privilegiamento ao sistema S que não se justifica, que todos sabemos que o sistema S já tem Sistema verbas S, para quem não públicas. sabe, Isso. SESC, SENAC, SESI. Nós não estamos avaliando mérito do sistema, estamos dizendo o seguinte, este é um sistema que já tem bastante dinheiro público, tá certo? E que eles nunca deram satisfação para ninguém. Não precisa tá ser certo? novamente Isso, então não precisa, até eles estão devendo à população brasileira uma prestação de contas sobre o dinheiro que é recolhido de todos os brasileiros. Cada latinha, lembremos disso, cada lata de ervilha, não é? Querida telespectadora, que você comprou, tá certo? Você efetivamente pagou o dinheiro para o sistema S, não é? Porque isso é repassado nos preços dos produtos. E isso, então, não está em discussão. É mantido o ProUni com um certo estímulo, inclusive, para mim, isto é uma contradição. Esse debate não está feito no Brasil para qualquer escola, e nós sabemos que não são exatamente as PUCs e a sociologia política que serão beneficiados com isso. Na área da pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado, também há um estímulo de um processo de isso. Tá certo? Eu preciso ir para um surpreendente. Rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com esse debate que está esquentando. Não sai daí.